Olá, eu sou a Daniele Lozano, sou professora da Universidade Federal de São Carlos. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho que se chama O Perfil dos Professores de Matemática no Brasil em 2019. A precarização não decorre da pandemia de Covid. Então, quando eu penso no perfil dos professores de matemática no Brasil, eu estou querendo mostrar para vocês os professores que indicaram, tá, no censo da educação básica, que é feito anualmente no país, que indicam terem lecionado a disciplina de matemática em 2019. O fato de indicarem ter lecionado a disciplina de matemática não significa que esses professores têm licenciatura em matemática. Pelos dados do censo, a gente pode ver que eles têm outros tipos de formação, das mais diversas, em educação física, em bacharelado, em licenciatura, às vezes em engenharia, em física, administração. Então, várias áreas que não é a licenciatura em matemática. Então, o objetivo do trabalho é traçar um perfil desses professores que lecionaram a disciplina de matemática, né, no Brasil. Os dados, eles foram coletados pelo INEP, né, e eu obtive, então, acesso aos microdados, que ele é de download público. E aí, a partir desse download, né, com o auxílio do SPSS, o software, eu compilei as variáveis e eu apresento elas aqui em forma de tabelas. Para fazer a análise dos dados, né, eu compreendo que essas tabelas, esses números, eles são, na verdade, uma representação de algo que é material, né, algo que é concreto. Então, esses números que estão aqui representados em forma de tabelas, eles, na verdade, representam professores, pessoas que estavam dentro das salas de aula lá em 2019, lecionando a disciplina de matemática. Então, os dados que eu trago aqui, eles são desses professores que atuaram tanto no segundo ciclo do ensino fundamental, né, ou ensino fundamental 2, que compreende do sexto ano ao nono ano, e também trago os dados sobre os professores que estavam no ensino médio, né? Que a gente tem mais 3 anos, então, de ensino médio. E quando eu faço, então, a análise desses dados, tendo como aporte teórico e metodológico o materialismo histórico e dialético, então, além de eu compreender que os números que estão nessas tabelas estão representando para mim professores, eu preciso saber quais são as políticas públicas em educação que eu tenho, que vão me auxiliar na interpretação desses dados. Então, aqui eu trago a Constituição de 1988, eu trago a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, e eu trago também um Plano, né, Nacional de Formação, que é o PARFOR, que tinha como objetivo formar professores em exercício que não tinham o curso de licenciatura, como é colocado no artigo 62 da LDB de 1996. Então, por esse artigo, a gente precisa de uma formação em nível superior, curso de licenciatura, para os profissionais que forem atuar na educação básica. Como havia o curso de magistério, que os professores se habilitavam para isso, então alguns profissionais continuavam sem formação, mas atuando dentro das salas de aula, e aí então a necessidade dessa formação, então continuada, né, para esses professores terem esse tipo de formação. Então, o primeiro dado que eu apresento para vocês está relacionado, então, né, ao grau de escolarização dos professores que lecionaram a disciplina de matemática, né? Então, a gente vê que o grau de escolarização desses professores, eu tenho um quantitativo de professores, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, que não possui curso superior. Então, ele possui curso fundamental incompleto, ele possui curso apenas o fundamental, ou ele tem apenas o ensino médio. E ele está atuando tanto dentro do ensino fundamental 2, quanto no ensino superior. A região Nordeste, né, ela é a que mais tem profissionais sem ensino superior dentro da sala de aula do ensino fundamental 2. Mais ou menos 11% no ensino fundamental 2 e aproximadamente 4% dos professores no ensino médio. Pensando que a região Sudeste e a região Nordeste, respectivamente, são as regiões do país que mais possuem quantidade de professores que lecionaram matemática em 2019,
a gente pensar que 11% desses professores da região Nordeste não tinham formação em curso superior, mas estavam dentro da sala de aula, mostra para a gente o quanto a educação ela tem o seu caráter contraditório, né? E a característica que é muito do capitalismo, né? A contradição, ela é a essência do capitalismo, né? O capitalismo, ele é contraditório em sua própria essência. Então, quando a gente pensa nesses dados, eu tenho aí que pensar nessa contradição, porque eu tenho, por lei, né, pela LDB, que os professores, para atuarem na educação básica, precisam ter curso superior em licenciatura. Por outro lado, eu tenho profissionais que estão atuando dentro da educação básica, ensino fundamental 2 e ensino médio, sem terem essa formação. A gente também tem que pensar o que o Cury aponta da educação ser apenas um reprodutor do nosso sistema. Ao passo que, se a gente pensar que eu tenho uma política em 2009, que era uma política emergencial para a formação desses professores, e os dados coletados são de 2019, e eu ainda tenho professores que não têm essa formação depois de 10 anos da política, esse caráter emergencial cai, né, por terra. E até hoje, né, 2024 agora, a gente tem ainda professores sem escolarização do ensino superior atuando dentro da escola. Então, esse é o primeiro dado que mostra para a gente o quanto, né, a gente não tem a lei realmente sendo posta como ela deveria ser, né? O quanto a lei ela está aí, mas ela não está colocando o meu professor nas condições que ele deveria estar. Então, qual é a valorização da carreira desse profissional, né, para que ele atue dentro da sala de aula e não tenha formação? Então, o quanto esse profissional ele é culpabilizado, né, pelo fracasso escolar, mesmo ele não tendo uma formação, mas ele está dentro da sala de aula. Então, para ir um pouquinho mais a fundo na questão, a gente coletou os dados, então, né, dos professores que estão aqui, é somente da rede pública, né, porque os dados, eles só me permitem esse tipo de contratação para as instituições públicas. Então, a gente tem aí que o profissional que ele é concursado, ele é efetivo, ele é estável, ele é aquele que tem garantia no próximo ano de ter uma sala de aula, ele tem um plano de carreira, né? Então, essas tabelas, a primeira coisa que elas demonstram para a gente é o quantitativo que eu tenho de professores que não possuem o ensino superior e eles possuem esse contrato temporário. Mesmo os professores que têm ensino superior, eu tenho um quantitativo muito alto que eles estão em contrato temporário, terceirizado ou CLT. Ou seja, que eles não têm garantia nenhuma de continuidade do seu trabalho no próximo ano, na próxima escola, de ter uma sala de aula para atuar. E outro fato que chama atenção é a quantidade de professores que são concursados, efetivos ou estáveis, que não têm ensino superior ainda. Mesmo a gente tendo a LDB, mesmo a gente tendo aí o Parfor, né, há mais de 10 anos da coleta desses dados. Então, isso mostra qual será a realidade desses professores, primeiro, para eles se sujeitarem a ter um contrato que não lhe dá garantia nenhuma. Qual é a valorização desse profissional da educação que ele se permite ir trabalhar sem qualquer tipo de garantia? Porque se ele não é concursado, ele não tem garantia de 13º, ele não tem garantias porque o contrato dele em algum momento acaba, né? Em algum momento esse profissional ele pode ser mandado embora. Então a gente tem que pensar nesses dados também o quanto as relações sociais daquele sujeito que esses dados estão representando, que são os professores, eles estão sendo impostas para esses professores. Então, eles se sujeitam a estar nessa condição e eles acabam aceitando a culpabilização pelo fracasso escolar exatamente por precisar daquele salário, né? Então, é uma questão que o Cury, o Saviani e outros autores trazem sobre o trabalho alienado. Então, o professor está em sala de aula, ele está lá na sua aula, ele está dando o conteúdo, né? Mas ele não está refletindo sobre tudo aquilo, né? Esse professor ele não tem uma formação em ensino superior. Então,
provavelmente ele não tem uma base teórica que fomente, né, a, a forma como ele deve ensinar os alunos, né, como ele deve atuar, quais são as ferramentas que ele pode utilizar. Então, esse professor, ele fica mais defasado. Então, quando a gente tem avaliações em larga escala, por exemplo, o PISA, a gente tem a Prova Brasil aqui, a gente tem o SAEB, e tudo isso mostra um índice baixo na disciplina de matemática, automaticamente a culpa recai sobre os professores. Mas como eu posso culpar um profissional que não tem o ensino superior, que não tem uma base metodológica, uma base teórica, ele não sabe direito como lidar com a prática educativa dentro da sala de aula? Eu não posso culpar esse professor, porque as condições materiais que ele vive dentro do nosso sistema econômico, o capitalismo, o sujeita a aceitar contratações, a aceitar uma carreira, a ter uma profissão que é totalmente desvalorizada. Então, tentando ir um pouquinho mais a fundo na questão, né, nós olhamos para os dados dos professores, né, pela dependência administrativa que eles trabalham. Então, a gente vê que em todas as regiões a gente tem professores dentro da rede privada de ensino sem ter um ensino superior. Então, essas instituições privadas, ou seja, aquela que o pai está pagando, né? E quando você está pagando uma escola, você espera receber uma educação de qualidade melhor do que aquela que você receberia no público, né? Por isso que você vai lá e paga, para ter outros tipos de garantia. Só que eu posso, por exemplo, como é apontado aí na região Nordeste, eu tenho 46 professores com ensino fundamental incompleto dando aula no ensino fundamental. Então, quais são as garantias que eu posso ter que esse profissional, ele realmente está me dando uma educação de qualidade na disciplina de matemática para esses alunos, se nem ele é formado nesse nível de ensino ainda? Ele nem tem o fundamental completo. Então, qual é a condição, principalmente da região Nordeste, que é a que mais a gente evidencia, né, os dados mais acentuados, né, para a gente? Quais são as condições que a gente tem lá de formação de professores? Os cursos de licenciatura, eles não dão conta de formar os profissionais que são necessários para atuar, né, dentro dessa profissão, dentro das escolas. Então, o objetivo do trabalho era a gente ter um pouco do perfil desses profissionais e a gente ter aí um panorama para a gente averiguar, né? E com isso a gente averigou que, na verdade, a culpabilização do professor, a pandemia, tudo isso serve como um véu, né? A colocação de várias políticas educacionais, tudo isso é um véu que encobre, na verdade, essa realidade perversa que a gente tem até imposta aos professores da educação no nosso país. Então, a ideia do trabalho era mostrar esse cenário que a gente tinha já em 2019. Então, isso não é decorrência da Covid, que alastrou mais o mundo aí em 2020, mostrar que esse cenário ele já era precário, né? Tanto em instituições públicas quanto em instituições particulares. A gente tem aí profissionais atuando sem ter a formação. As leis, elas só são postas realmente para manter, né, essas relações sociais em curso, para a gente ter cada vez mais profissionais sendo formados, saindo da educação básica, sem condições para adentrar aí o mercado de trabalho com profissões que eles precisam de uma base mais sólida e de um conteúdo mais sólido. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço a atenção.